Um goleador impiedoso, um cara que dentro da área era extremamente mortal, capaz de arrumar soluções geniais para conseguir finalizar. Falar do jogo aéreo com ele chegava a ser covardia. Subia bem demais, ganhava dos zagueiros e fez muitos, mas muitos gols de cabeça ao longo da sua trajetória como futebolista. Hoje você vai conhecer a carreira de um dos grandes atacantes dos anos 90 e 2000. Hoje a história é dele, Fernando Morientes. Fernando Morientes Sanches nasceu no dia 5 de abril de 1976, em Cesares, na Espanha. Os primeiros anos da vida do Morientes foram em uma província da sua cidade natal, a Serruche. Quando ele tinha 5 anos, se mudou com a sua família para Sonseca, por motivos de trabalho do pai, que era guarda civil. Foi aí que o pequeno Morientes começou a jogar futebol. Com o passar dos anos, chamou a atenção dos olheiros do Albacete e foi contratado. Depois de jogar nas divisões de base do clube, na temporada de 93 e 94, foi promovido à equipe principal do Albacete. Ainda muito jovem, ganhou poucas oportunidades, mas já pôde sentir como era disputar a primeira divisão do futebol espanhol. Seu time, bem mediano, terminou apenas na 13ª colocação na tabela. Na temporada seguinte, a equipe do Albacete conseguiu fazer uma ótima campanha na Copa do Rei. Conseguiu um resultado surpreendente ao chegar até as semifinais do torneio, mas aí acabou sendo eliminado pelo time do Valência. Já em La Liga, a campanha em nada se assemelhou. O Albacete terminou em 17º lugar e por pouco não foi rebaixado. Mesmo tendo jogado poucos jogos, o Morientes já se destacou bastante para ser contratado pelo Zaragoza, assim que a temporada acabou. No Albacete, o atacante disputou 28 partidas e marcou 7 vezes. No ano de 1995, Morientes jogou o Mundial Sub-20 com a camisa da Fúria. A seleção espanhola chegou na semifinal, mas perdeu da Argentina e depois perdeu de Portugal na disputa do 3º lugar. No Real Zaragoza, o atacante já chegou muito bem, mostrando que tinha capacidade para ser titular da equipe. O clube disputou a Supercopa da UEFA de 1995, mas acabou perdendo para o time do Ajax por 5-1. Nas demais competições, a equipe não conseguiu ir tão bem, terminando na 12ª colocação no Campeonato Espanhol. O Morientes jogou 39 partidas e já marcou 18 gols. Ainda em 1996, o Morientes jogou mais uma competição com a Espanha, as Olimpíadas de Atlanta. E novamente, a jovem seleção espanhola foi derrotada pelos argentinos, desta vez de goleada, 4-0 nas quartas de final. Neste mesmo ano, mais uma competição de base, a Eurocopa Sub-21. A Espanha conseguiu chegar até a grande decisão, porém acabou perdendo para a ótima geração italiana nas cobranças de pênaltis, após empate em 1-1. Já na temporada de 96 e 97, o Zaragoza novamente fez uma temporada mediana, mas individualmente o Morientes se destacou tanto a ponto de despertar o interesse do gigante Real Madrid. Na metade de 97, foi então contratado pelo time merengue e obviamente deixou o Zaragoza. Nessas 2 temporadas no clube, disputou 79 partidas e marcou 34 vezes. Chegou para o maior clube do mundo com apenas 22 anos, e logicamente tendo que buscar seu espaço. Então, nas primeiras partidas, entrava muito no segundo tempo, mas logo com os gols marcados, começou a conquistar seu lugar. O Real Madrid foi 4º colocado no Campeonato Espanhol e venceu a Supercopa da Espanha, ao bater o Barcelona. Ganhou também a maior competição de clubes do planeta nessa temporada, a cobiçada Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu a Juventus na decisão para ficar com o título. O Morientes já chegou com o pé quente no clube e jogou 45 jogos com 16 gols marcados em sua primeira temporada. O Morientes fez a sua estreia com a camisa da seleção principal da Espanha em 25 de março de 1998, no amistoso contra a Suécia. E depois de só 2 jogos, e detalhe que contra os suecos o cara guardou 2, e depois contra a Irlanda do Norte fez mais 2.
Ele já começou com tudo na seleção, então foi chamado para jogar a Copa do Mundo daquele mesmo ano meses depois. E ele foi bem, marcou 2 contra a Bulgária numa goleada por 6-1, mas pouco adiantou, pois a Espanha acabou fazendo um vexame de cair logo na fase de grupos daquele Mundial na França. Na temporada de 98 e 99, o Real Madrid foi vice-campeão espanhol e da Supercopa da UEFA, mas não passou essa temporada em branco porque em dezembro de 1998, o Real jogou a Copa Intercontinental contra o Vasco da Gama, campeão da Libertadores, e venceu por 2-1 e levantou aquele caneco de relevância mundial. Na temporada foram 44 partidas e 25 gols anotados. Na temporada de 1999 e 2000, o Real Madrid amargou mais um ano sem títulos nacionais. Foi quinto em La Liga e eliminado na semifinal da Copa do Rei. Mas a torcida pouco se importou, porque o time voltou a vencer a Liga dos Campeões da UEFA. Desta vez, o Clube Blanco derrotou um rival local, o ótimo time do Valência, uma bela vitória por 3-0. O Morientes deixou o seu e foi sacado aos 72 minutos daquela partida. De negativo, o Real não venceu o Mundial de Clubes de 2000, que foi jogado no Brasil. Ficou apenas na 4ª colocação. Na temporada, o espanhol disputou 51 jogos e marcou 19 vezes. Na temporada de 2000 e 2001, o Real Madrid não conseguiu vencer a Supercopa da UEFA, pois foi derrotado pelo bom Galatasaray, e perdeu na Copa Intercontinental para o Boca Juniors de Riquelme e Palermo. Na Champions, o time caiu na semifinal e perdeu a oportunidade de vencer o torneio de forma consecutiva, mas ao menos o Real foi o grande campeão espanhol daquela temporada. O Morientes teve uma pequena queda no seu desempenho, ele fez 32 jogos e marcou 10 gols. O Real Madrid começou muito bem a temporada de 2001 e 2002, ganhando a Supercopa da Espanha, quando derrotou o Real Zaragoza por 4-1 no placar agregado. Além disso, de forma impressionante, conseguiu de novo ganhar a grande Liga dos Campeões. A campanha também foi muito boa. Os merengues eliminaram equipes como o Bayern de Munique e o rival Barcelona, até derrotar na grande final o Bayer Leverkusen por 2-1. Terceira orelhuda para a estante do artilheiro. Assim que a temporada acabou, foi convocado por José Antônio Camacho para disputar o Mundial de 2002 na Coreia e no Japão. Começou o torneio na reserva, mas depois de 2 gols contra o Paraguai na segunda rodada, tomou a posição de titular. A Espanha chegou até a fase de quartas de final, quando foi eliminada pela seleção anfitriã da Coreia do Sul, de maneira muito duvidosa no sentido da arbitragem, que prejudicou demais os espanhóis. E o Morientes foi um dos caras que mais ficou inconformado com os erros do juiz. O jogo terminou 0-0 e nos pênaltis a Coreia levou 5-3 e a eliminação da seleção do Morientes. Depois da Copa, o Real Madrid iniciou a temporada de 2002 e 2003 vencendo a Supercopa da UEFA, quando derrotou o Feyenoord da Holanda por 3-1. Além disso, o Real Madrid foi campeão nacional novamente, venceu o grande campeonato espanhol, e em dezembro, a Copa Intercontinental, derrotando o Olímpia do Paraguai. A era galáctica já estava polvorosa em Madrid, então, já sem muito espaço, o Morientes acabou por deixar o clube, ainda mais com a chegada de Ronaldo Fenômeno. Jogou a primeira partida da temporada de 2003-2004 pelo Real, e aí saiu da equipe para defender as cores do Mônaco, mas por empréstimo. Apesar de não ter ganhado títulos com a camisa do Mônaco, a passagem do Morientes pela equipe foi muito marcante pelo desempenho dele e principalmente coletivo. O time comandado por Didier Deschamps terminou o campeonato francês na 3ª colocação, mas o que realmente chamou atenção foi a campanha na Liga dos Campeões. O Mônaco chegou em uma surpreendente final. Na trajetória, o time chegou a eliminar o poderoso Real Madrid, com direito à lei do ex e gol do Morientes nas 2 partidas de quartas de final. Na semi foi decisivo contra o Chelsea, mas na final o Mônaco foi atropelado pelo Porto de José Mourinho e perdeu de 3-0. O Morientes foi o artilheiro dessa Champions com 9 tentos e eleito o melhor atacante do torneio. Quando a temporada chegou ao fim, o contrato de empréstimo dele acabou e o centroavante retornou a Madrid. No Mônaco, ele jogou 42 jogos e marcou 22 gols.
Na metade de 2004, disputou a Eurocopa em Portugal. Foi o fim da linha para a lendária dupla que o Moreirense formou com o Raul na seleção da Espanha, porque os espanhóis sequer passaram da fase de grupos do torneio. A campanha foi extremamente decepcionante, porque, teoricamente, a Fúria era a favorita a avançar em um grupo com Portugal, Grécia e Rússia, mas não deu. Voltou então ao Real Madrid, depois de mostrar que tinha condições de atuar no clube merengue, mas continuou sem espaço e a frequentar muito banco de reservas. A ideia inicial era um novo empréstimo, dessa vez ao Liverpool, mas depois que foi, o jogador acabou ficando por lá mesmo, no encaixado time comandado pelo também espanhol Rafa Benítez. Ele nem chegou a jogar a temporada de 4-5 inteira pelo Real. Ainda em janeiro de 2005 ele se transferiu então para os Reds. Sendo assim, no Real, o Moreirense foi a campo em 271 jogos, marcou 100 gols e conquistou 10 troféus. Chegou para jogar no Liverpool na metade da temporada, com o time já armado. E nessa temporada a equipe acabou terminando na 5ª colocação da Premier League e foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa. Já na Liga dos Campeões, o Liverpool conseguiu um empate que parecia impossível com o Milan no tempo normal, 3-3, e depois bateu os italianos nos pênaltis, ficando com a orelhuda. Por já ter defendido o Real na fase de grupos, o Moreirense não pôde jogar o mata-mata e, logicamente, também a final. Então ele não foi considerado campeão, apesar de fazer parte do elenco. Dentro da temporada de 2005 e 2006, o Liverpool, campeão europeu, jogou o Mundial de Clubes da FIFA. O time do Moreirense acabou por perder a final para o São Paulo pelo placar de 1-0. Apesar disso, a temporada foi boa em termos de conquistas para os ingleses. Conseguiram ganhar a Supercopa da UEFA, derrotando o CSKA da Rússia, e faturaram também a Copa da Inglaterra, numa vitória só na disputa por pênaltis contra o West Ham. Depois disso, o Valencia comprou o jogador por 5 milhões de euros e o Moreirense deixou o futebol inglês para voltar à Espanha. Com a camisa do Liverpool, o atacante foi a campo em 61 jogos, marcou 12 gols e ganhou 2 títulos. Depois de não ser convocado para o Mundial de 2006, mesmo tendo disputado até as partidas de play-off nas eliminatórias europeias, no Valencia, o Moreirense reencontrou seu bom futebol. Fez uma dupla mortal com Davi Villa, e o clube conseguiu uma bela 4ª colocação em La Liga. Nos demais campeonatos, o Valencia não conseguiu ir tão bem, caiu nas quartas de final da Champions e nas oitavas da Copa do Rei. O Moreirense fechou essa temporada com 36 partidas e 19 gols marcados. Ainda no ano de 2004, contra Portugal, o Moreirense jogou a sua última grande partida com a camisa da seleção espanhola. Depois disso, ainda disputou amistosos e poucos jogos no ciclo para a Eurocopa de 2008, que acabou não sendo convocado. Então, em março de 2007, deixou a seleção nacional. Com a camisa da Fúria, Fernando Moreirense disputou 47 jogos, balançou as redes 27 vezes, deu 2 assistências e não chegou a ganhar títulos. Na temporada de 2007-2008, o Valencia caiu nos grupos da UEFA Champions League e terminou o campeonato espanhol apenas em 10º lugar, mas não passou a temporada em branco e conseguiu vencer a grande Copa do Rei da Espanha. Chegou até eliminar o Barcelona na semifinal e na decisão derrotou o Getafe por 3-1. O Moreirense começou no banco, mas entrou e marcou um dos gols que ajudou o Valencia a sair com o troféu. O centroavante fechou a temporada com 31 jogos e 8 gols marcados. Já na temporada de 2008-2009, o Valencia perdeu a Supercopa Espanhola e não conseguiu ter o mesmo sucesso do ano anterior, terminando na 6ª colocação do Campeonato Nacional. Quando a temporada chegou ao fim, saiu a custo zero do clube espanhol para jogar no Olympique de Marseille da França. No Valencia, o Moreirense somou 100 partidas, marcou 34 vezes, além de ter conquistado uma taça. A temporada de 2009-2010 foi a última da carreira do artilheiro, e foi uma baita de uma temporada, sobretudo para o time do Olympique de Marseille, que tinha uma ótima equipe e jogava uma bola redondinha. Eles desbancaram Lyon e PSG na corrida pelo título francês daquela temporada e venceram a Ligue 1. Ademais, conquistaram também a grande Copa da Liga Francesa, fazendo 3-1 no time do Bordeaux na final.
O Morientes, já experiente, não teve tantas chances no time, mas agregou com sua experiência e mentalidade vencedora na equipe que tinha nomes como Lúcio Gonçalves, Ben Arfa, Valbuena e Gabriel Hens. Ao final da temporada, rescindiu seu contrato com o time de Marsella, recebeu propostas de clubes do México e do Sporting de Portugal, mas optou por encerrar a sua carreira. No Olympique de Marseille, o Morientes jogou em 19 partidas, marcou 1 gol e ganhou 2 títulos. Atuando pelos clubes, Fernando Morientes jogou 600 jogos, marcou 210 gols, deu 47 assistências e ganhou 15 títulos. Na temporada de 2012-2013, o Morientes treinou o time sub-19 do Real Madrid e permaneceu até a temporada seguinte, de 2013-14. Já na temporada de 2015-16, treinou o Fuenlabrada, um time pequeno que jogava a terceira divisão do futebol espanhol na época. A equipe não conseguiu fazer grande campanha com o ex-artilheiro à sua frente e terminou apenas na 11ª colocação. Na temporada de 2020-2021, passou a ocupar o cargo de coordenador técnico de formação de uma equipe italiana, chamada Racing Capri, que disputa a 5ª divisão do futebol na Itália. Extremamente vitorioso e importante para todos os times que jogou. Faltou mesmo uma grande conquista com a camisa da Espanha, mas isso não diminui em nada o tamanho desse cara. Um centroavante à moda antiga, mas também com muita mobilidade, trato com a criança e implacável quando ficava frente a frente com o goleiro ou de mano com o zagueiro. Esse foi o grande Fernando Morientes. E se você curtiu essa história, eu peço encarecidamente para que você dê o like nesse vídeo, se inscreva neste canal e recomende ele para os seus amigos, porque semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!